Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alexandre Wozniak, sou nutricionista e estou na presidência do Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região, aqui no Paraná. E é um prazer novamente estar aqui com vocês, né, na nossa terceira noite aí de palestras e lives, né, e para comemorar aí o dia do nutricionista aqui na segunda-feira, dia 31 de agosto. Hoje a gente vai ter um momento um pouquinho diferente, né, não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo aí com a nossa convidada, né, e a gente vai falar então com a doutora Sophie Deran sobre o peso da dieta, o peso das dietas, emagreça de forma sustentável dizendo não às dietas. Antes de convidar a nossa palestrante aí para se apresentar e falar alguma, né, sua fala inicial, gostaria de lembrar vocês que no final da nossa live vai ter um link aqui embaixo, tá, para vocês preencherem um formulário de avaliação do evento e para poderem receber o certificado. Então, lembrem de preencher esse formulário, que ele fica disponível um tempo depois ali para vocês receberem o certificado depois, e é importante também para avaliar o nosso evento, tá? Então, agora deixa eu apresentar, né, e às vezes nem precisa apresentar, né, porque a Sofia é muito conhecida aí. Então, nós vamos falar hoje com a doutora Sophie Deran, né, ela é autora do best-seller O Peso das Dietas, Emagreça de Forma Sustentável, Dizendo Não às Dietas. Ela também é engenheira agrônoma, né, se formou em Paris, é nutricionista franco-brasileira e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Departamento de Endocrinologia. Ela concentra aí suas pesquisas em obesidade infantil, nutrigenômica, transtornos alimentares e neurociência do comportamento. Além de ser especialista em tratamento de transtornos alimentares e coordenadora do projeto de genética do banco de DNA dos pacientes com transtorno alimentar no Ambulim. Então, como eu falei para vocês, hoje o formato é um pouquinho diferente, né? É um bate-papo, é uma conversa. Então, a gente espera também que vocês tragam muito aí das perguntas de vocês. E eu vou deixar, então, a Sophie falar e se apresentar, né? Falar um pouquinho aí da história dela na nutrição, e daí a gente já começa a bater um papo. Sophie, obrigado pela disponibilidade e a palavra é sua. Boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigada, Alessandro, pelo convite, adorei. Eu nunca tive contato com o CRN do Paraná, então tô aí falando com todo mundo. Eu acho sensacional como oportunidade e reconhecimento do meu trabalho. Muito obrigada. Estou muito emocionada de estar aqui falando em português com sotaquezinho francês, né? Que não dá para perder, mas que faz um charme, eles falam para mim, então estou tranquila. Sabe que em São Paulo, de vez em quando, eles falam que eu tenho um sotaque do sul do Brasil. Então, eu falei, então, acho, acho que estou falando com um sotaque um pouquinho diferente. Então, muito obrigada pela oportunidade, é meu prazer estar aqui, estou super disponível a responder perguntas, porque acho que é um momento muito importante da nossa profissão, primeiro celebrar o Dia do Nutricionista, mas precisamos valorizar essa profissão, que é uma profissão maravilhosa, e do futuro, né? Porque, como sempre, a gente está meio observando que tem uma crise tanto da informação, tem muitas pessoas que se acreditam nutricionista, parece que todo mundo é um pouquinho nutricionista hoje, e precisamos defender essa profissão linda, porque não é uma coisa que você vira de um dia a outro, os estudantes sabem, tem que trabalhar, tem que estudar bastante. E essa profissão, ela é realmente do futuro, porque a gente está vendo cada vez mais da importância da alimentação dentro da saúde, né? Então, a gente sabia já do Hipócrates, né, que o alimento era nosso remédio, não quer dizer que é o único remédio, né? Estamos num momento maravilhoso da medicina, então tem remédios fantásticos, nossa saúde é muito elaborada, mas, de fato, o nutriente, o alimento, ele tem uma importância muito grande dentro da nossa saúde. E a gente vê que até hoje os médicos estão entrando na culinária, na nutrição,
E tudo bem, não estou dizendo é só nosso, mas a gente tem que defender a nossa parte, porque é uma parte muito importante. Eu costumo dizer que a saúde começa na cozinha, né? Então, infelizmente, essas últimas décadas, parece que o papel do nutricionista virou como o papel de emagrecedor, e a gente vê que a gente tem que mudar um pouquinho esse perfil. Somos muito mais do que emagrecedores. Não estou dizendo que não é importante emagrecer, porque a gente vê que emagrecer até pode trazer saúde, mas tem que saber como emagrecer, não emagrecer de qualquer jeito. Então, o livro que eu escrevi era justamente um grito de quem está estudando, né? Sou muito nerd, eu sou engenheira agrônoma, estudei a nutrição bioquímica na engenharia, porque estudei agricultura e indústria alimentícia, mas depois me formei em nutrição e saúde na França e revalidei no Brasil. E todo esse percurso foi muito interessante, mas eu pesquisava sempre um pouquinho mais, porque eu não ficava satisfeita com o que eu tinha aprendido. Então, eu pesquisei mais, entrei no doutorado sobre obesidade infantil, estudei obesidade infantil e genética, então, qual é o papel da genética na obesidade, e para perceber que não era tão simples emagrecer como aprendi. Aprendi que é fácil fechar a boca e malhar. E também eu, no começo, falava para as crianças, é só comer mais salada, correr no parque. E na minha frente eu tinha crianças de 6 a 14, às vezes chorando, dizendo, mas doutora Sofia, eu quero emagrecer. Eu podia ver que não era uma questão de falta de força, de vontade, de disciplina, e dizendo, mas eu não paro de pensar sobre comida, eu acordo, penso sobre comida, eu vou dormir, penso sobre comida, também me dizendo, eu como escondido da minha mãe, mas não quero. Aí você fala, mas se você não quer, por que você faz? E as palavras das crianças, sabe? Crianças são ainda muito conectados com o corpo deles. Sim. E eles falavam, mas é muito mais forte do que eu. Eu não controlo, é mais forte. E isso que me levou a estudar mais. Então, entrei na psiquiatria, trabalhei com tratamento de transtornos alimentares. E foi muito interessante, porque, de um lado, eu estava fazendo doutorado na endócrino, onde o discurso era muito do foco, força, fé, calorias, fechar a boca, criança tem que parar de comer doce, etc. E, ao mesmo tempo, estava fazendo a minha especialização lá no Ambulim, transtorno, trabalhando com anorexia, bulimia, compulsão alimentar, onde o discurso é muito mais sobre emoção. A gente não fala de caloria, a gente não fala de fechar a boca, a gente justamente fala de comer e não comer. E eu, entre os dois, dizendo, gente, os dois são importantes. O comportamento e o nutriente. A gente continua sendo nutricionista, mas a gente tem que ver que tem toda a parte psicológica do comer. Sim. E aí que eu entrei no estudo da neurociência do comportamento alimentar, que hoje estou pesquisando nisso, e para ver que provavelmente fazer dieta restritiva é um dos maiores estresses para nosso cérebro. Bem isso que eu queria te perguntar, Sofia. Assim, a gente sabe que a grande maioria das pessoas, né, mais aí de 90% das pessoas, historicamente, que fazem uma dieta restritiva, né, elas até conseguem algum resultado a curto prazo. Mas sim. O fracasso a longo prazo, ele vem, assim, em mais de 90% dos casos. Por que você acha que isso acontece? O que você atribui esses efeitos aí, até no que a gente chama de efeito sanfona, né? Depois até tem até um caso do teu livro que eu queria que você comentasse ali. Ok. Então, escrevi meu livro justamente para contar isso. Né? Que muitas pessoas acham que é só ela que fracassa, que todo mundo consegue, porque a gente só vê fotos de sucesso. Né? Por isso que é muito importante, e isso faz parte do código de ética,
de não colocar fotos de antes e depois, porque tem sempre o depois do depois que a gente não mostra. Então, a pessoa pode ser enganada. Então, a literatura mundial, que não é só no Brasil, é no mundo, e tem estudos de quase 100 anos dizendo que fazer dieta não funciona, que a pessoa emagrece e depois volta tudo. E hoje o consenso é que o próprio corpo, o cérebro, odeia restrição e faz de tudo para você fracassar e voltar ao peso inicial ou mais. É aí que começa a questão do efeito sanfona. É como se o corpo pegar um pouquinho de juros. Tá? A cada tentativa, engorda mais. E sabe, Alessandro, talvez uma coisa interessante falar, que como sou muito nerd, eu gosto muito de estudar, eu fui buscar quem são esses 5 ou 10% de sucesso da dieta. O que é sucesso na dieta, na verdade? O sucesso é manter o peso perdido. E aí que vem a notícia ruim. Esse sucesso, a maioria são transtornos alimentares. Nossa. E é aí que vem o título, peso das dietas. Fazendo dieta, você ganha um peso, ou no corpo, quer dizer, é até um dos fatores de ganho de peso, fazer dieta, a gente vê, a longo prazo, mas pode ser também um peso na cabeça, quer dizer, um peso de saúde mental. Transtorno alimentar, quem vai tratar é o psiquiatra, em primeiro lugar, não é uma doença da nutrição. Transtorno alimentar é uma doença mental. É o psiquiatra que faz o diagnóstico. E a gente sabe que é extremamente complicado tratar, não é um tratamento simples, pode demorar meses, anos, para conseguir resultados. E quando a gente trabalha com transtorno alimentar, a gente vê que muitas histórias dos pacientes começaram fazendo dieta. Né? Estava bem, fiz uma dieta e, bum, comecei a anorexia. É bem um dos casos, né, que eu vi no seu livro lá, que você traz, do caso, né, aí, que tá no livro, né, da Vera, que ela queria perder 3 quilos e no final do processo ela ganhou 30, né? É justamente por conta dessa associação. E essa associação é um perigo, né, Sophie? Quando a gente começa a associar como padrão de saúde a magreza. Então a gente vê muitas vezes aí, e por profissionais, e infelizmente, às vezes profissionais que são leigos, que não entendem nada de nutrição, né, diferente do nutricionista, com essa exposição do corpo, com essa venda desenfreada aí de um corpo ideal, um corpo perfeito, um corpo magro, né? E a gente sabe, a gente que trabalha na área da saúde sabe a que custo esta pessoa chegou a esse corpo magro, né? O primeiro custo é o custo do Photoshop, né? O quanto ela tem que pagar para fazer uma edição dessa imagem, né? O segundo custo é a quanto de restrição essa pessoa está passando, né? Como que ela está trabalhando essa questão da restrição alimentar. E aí também com o uso de substâncias que não são tão bacanas assim para a saúde, né? De esteroides e outras coisas que não são legais. Como que você vê esse processo, Sofia, assim, dessa exposição exacerbada à magreza, ao corpo, e como que isso pode desenvolver um transtorno alimentar e como isso pode ser prejudicial para a população de maneira geral? Bom, o padrão magro é relativamente recente. A gente vê que nos corpos idealizados antigos, a mulher ela tinha curvas, ela tinha o fato de ter um pouquinho de curvas, bastante curvas até, era um sinal de fertilidade, de ter filhos saudáveis. E esse padrão magro que está agora umas décadas, a gente vê que ele está cada vez mais magro e fora do natural, é um magro trabalhado, agora é um magro definido, tem que aparecer barriga chapada em mulheres, que é uma coisa que se você olha a natureza da mulher, não é de ter uma barriga chapada assim, você chega a esse padrão com um esforço muito grande no seu corpo, trabalhar o corpo. Eu acho que na nossa sociedade atual, a dificuldade que a gente tem é essa visão econômica
do consumidor, que pode modelar o corpo do jeito que ele quiser. Então, é só investir, só fazer, só tomar, e você chegar ao corpo dos sonhos. E isso é extremamente nocivo, também acontece cada vez mais cedo. A gente vê, no Hospital das Clínicas, a gente tem um ambulatório para crianças, a gente vê que está cada vez mais cedo, às vezes 4 aninhos, a criança ela está triste de ter uma barriga. Então, você pensa, de onde vem isso? E com certeza tem a mídia, com certeza tem o discurso dos pais. A gente vê que um pai, uma mãe que critica seu corpo na frente da criança, leva a criança a ter uma imagem corporal pior, foi associado. Então, dentro do nosso contexto atual, a gente está com uma grande insatisfação corporal, com certeza, essas redes sociais, como o Instagram, é uma das mais nocivas, no sentido que você aparece somente pela foto. Agora, a sua identidade é uma foto. Então, tem que ser uma foto trabalhada, onde você aparece no seu melhor perfil, e até, às vezes, com Photoshop. A gente vê aplicativos, né, que modificam o corpo. Então, a gente está sendo vítima dessa sociedade que confunde magreza e saúde. Ser saudável não quer dizer ser magro. Tem pessoas que são magras, que são mais doentes do que pessoas que têm um pouquinho de sobrepeso, sabe? E eu acho, Sofia, que isso está muito ligado com essa questão do imediatismo que a gente vive hoje, né? O imediatismo, é a questão assim, a gente tem muita informação disponível, né? A informação está aí, mas é uma informação sem conhecimento. Então as pessoas pegam aquela informação, né, aquela manchete, aquele pequeno trecho de uma coisa e colocam isso como uma verdade absoluta, como um conhecimento, sem entender todo o contexto e todo o conhecimento que teve que chegar para ter essa informação, né? Esse é o grande problema também. Eu acho sensacional falar isso, Alexandre, porque é nosso papel de profissional de saúde de estar também lá na rede social, mesmo se a gente está meio assim, eu não quero aparecer, não quero falar, porque tem tanta bobagem, mas precisamos estar lá também, porque o discurso da pessoa que está bem informada, o cientista, ele sempre vai ter um discurso mais moderado, né? Agora, infelizmente, o que vende é sensacionalismo. Posso dar um exemplo. O glúten, né? O glúten faz mal. Quando eu vi isso, eu falei, como assim glúten faz mal? Aí eu fui pesquisar, mas demorei 10 horas para poder falar, não, gente, não é bem isso. Você precisa de tempo também estudando para poder afirmar que não. Então, é mais fácil falar glúten faz mal do que falar, não, glúten não faz mal. Aí você tem que pesquisar, etc. E você vê que o que, infelizmente, o público está escutando é que glúten faz mal. E aí começa a cortar. Né? E, de fato, o mais triste é que quando começar, por exemplo, a atacar glúten, a tirar glúten, o paciente vai emagrecer no começo. Porque, coitado, ele tem que tirar pão, biscoito, pizza, tudo que ele come. E aí come mais legumes, menos ultraprocessados, e de fato faz uma mudança alimentar que pode ocasionar, de fato, uma perda de peso. Só que não é sustentável. Muitos casos de compulsão alimentar começaram fazendo essa restrição ao glúten. Então, infelizmente, você vê que são modas. Uma vez é o glúten, depois lactose. Parece que a imaginação do marketing, daquelas modas, agora estamos numa fase extremamente severa de low carb, de jejum, de assustar, do jeito que está sendo passado. E, Sofia, quando a gente trabalha com essa questão, né, da aceitação, do conhecimento corporal, né, de que esse padrão de magreza não reflete saúde, né, muitas vezes o profissional que trabalha na defesa desse aspecto aí,
às vezes ele é colocado como aquele profissional que faz apologia à obesidade, porque fala da aceitação corporal. Como que você vê esse processo, que na verdade não é uma apologia, mas que na verdade é a questão mesmo da aceitação corporal e de entender que os organismos, os corpos são diferentes, as pessoas são diferentes, e esse padrão de magreza ele não reflete efetivamente saúde. Não, é um problema muito complexo, porque a gente não está dizendo, fica como você tá lindo. Esse movimento, por exemplo, do body positive, né? Que fala que todo mundo de todo tamanho está com beleza, que é um movimento necessário, a gente precisa, dentro dessa sociedade gordofóbica, ter pelo menos pessoas, mas a gente vê que a questão da aceitação corporal não quer dizer, eu não preciso fazer nada, né? A aceitação corporal já quer dizer, em vez de lutar contra mim, eu vou aceitar meu corpo para cuidar melhor. Então, dentro desse foco da aceitação corporal, vem toda esse resgate da autonomia, né? Ajudar o paciente a parar de terceirizar a fome. A fome é sua, cada um de nós temos nossa fome, e a gente tem que resgatar isso. É nossa, não é do nutricionista, não é do profissional, nem da revista. Então, dentro dessa moda, essa tendência de só focar no emagrecer, as pessoas se desconectaram do corpo. E a gente vê que isso leva a uma grande perda de saúde, porque perde autonomia, autoconhecimento, não sabem mais se estão com fome ou triste, acabam comendo por todos os motivos de desconforto e acabam comendo mais, né? Quando você come porque está triste, come porque está estressado, porque está com tédio, você acaba comendo muito mais e sem planejamento do que uma pessoa que está mais em paz e que saber identificar. Estou com fome, mas estou com fome de quê? Ok, vou comer. Agora, estou triste. Então, o chocolate pode aliviar um pouquinho essa tristeza, mas ele não vai resolver essa tristeza. Então, ajudar o paciente que está preso em anos e anos de dietas a resgatar essa conexão com o corpo. E isso, posso dizer, porque eu trabalho isso direto, é fantástico. Quando um paciente resgata essa autonomia, você sabe que ele já ganhou saúde. Sophie, e assim, esse processo, quanto tempo você tem que, né, ter de atendimento com a pessoa, de cuidado com ela, para você fazer esse resgate, para quebrar esse ciclo aí de dietas, para quebrar esse ciclo de restrição, dela entender que não tem um alimento ruim, ou um alimento totalmente ruim, um alimento que é o salvador da pátria, né? Não tem aquele alimento que vai curar e não tem aquele alimento que vai te matar. Como que você consegue trabalhar esses aspectos e quanto tempo, mais ou menos, você demora? Exatamente o que eu estou dizendo no meu curso, Método Sophie, que é um curso para profissionais de saúde, onde eu explico que não existe um método tipo encontrou faz isso, encontrou dois, faz isso, encontrou três, faz isso. Cada pessoa é uma pessoa. Então, você tem que primeiro acolher a pessoa e ver que, muitas vezes, se a pessoa ela tem obesidade ou ela está muitos anos de dieta, o fato de acolher essa pessoa, escutar essa pessoa, você provavelmente vai ser a primeira voz compassiva da vida dela. Porque o que ela escutou a vida inteira é que é culpa dela, que ela tem que emagrecer, que é fácil emagrecer, é só fechar a boca e malhar, e que se ela não emagrece, é que ela não tem força de vontade. Então, só de escutar, acolher, você já vai ser terapêutico, quer dizer, você vai já ajudar o paciente a ficar melhor. Entender que ele está preso dentro de um ciclo vicioso. Fazer dieta leva a um ciclo vicioso. A gente tem isso muito bem descrito na neurociência. Quanto mais restrição, mais risco de perda de controle. O efeito sanfona que a gente falou anteriormente. Então, saber que depende de cada paciente.
na verdade, eu tenho pacientes que chegam com compulsão alimentar, 30 anos de dieta, e você pensar, e menopausa na mulher, quer dizer, um caso você pensar, meu Deus, vai demorar. Eu já teve paciente que em 8 meses perdeu 40 quilos, fazendo as pazes com a comida. Né? Tem paciente que melhoram tudo e ficam estáveis, não perdem peso. Por quê? Porque perder peso não é só o que você come, é também a sua saúde. Então, se tem muita resistência à insulina, se tem umas alteração metabólica, o corpo não vai perder facilmente. Né? Então, você vê que cada caso é um caso. Agora, tem pessoas que leem meu livro e emagrecem, que falam, nossa, Sofia, seu livro me transformou, estou em paz com a comida. Você pensa, gente, com um livro eles conseguiram se reconectar. Né? Então, acho que isso que eu vou defender para sempre, é que mesmo com obesidade, o paciente ele tem essa sabedoria interna, né? Que está muito danificada, porque a gente vê que até o cérebro de uma pessoa que já entrou na obesidade, ele tem tendência a ser modificado, quer dizer, até a saciedade fica menos sensível, então a pessoa tende a comer mais do que a saciedade, a gente vê isso, né? A gente vê também que o sistema de recompensa, quanto mais dieta você faz, mais o alimento fica importante no sistema de recompensa. Por isso que depois de muitas dietas, a pessoa confunde, tem muito como emocional. Então, trabalhar essas questões, você ajudar o paciente a se resgatar, na verdade. Tá? Resgatar essa sensação de fome, de saciedade. E ainda, Sofia, pensando um pouquinho aí nessa questão do que a gente falou um pouquinho, né, da informação sem o conhecimento, a gente vê, assim, a popularização de algumas dietas que elas têm uma finalidade específica, né? Então, assim, para algumas patologias, elas são excepcionais, a estratégia dietética para aquela patologia específica. Mas a gente vê uma popularização desse conhecimento e de uma maneira que não é tão legal no sentido assim, deu certo para mim, eu fiz a dieta cetogênica, a low carb, perdi peso, isso me trouxe benefícios que entram nessa linha aí da dieta da restrição e que a gente sabe que a longo tempo, a longo prazo ela não vai funcionar, né? Ela não vai ter esse efeito benéfico. Essas dietas científicas, essas dietas que a gente utiliza para patologias específicas, elas funcionam, não funcionam? Então, dietas restritivas, em alguns casos, são a solução para a doença. Então, a gente não pode dizer toda dieta restritiva é ruim. Agora, ela não ajuda no processo de emagrecimento. É isso que as pessoas não entendem, porque no começo pode até dar uma perda de peso. Né? Sem glúten, essa dieta sem glúten, ela é extremamente importante no paciente celíaco. Então, quem vai orientar o paciente é o nutricionista. Né? A dieta cetogênica que você mencionou, eu trabalhei em Paris, no Hospital das Crianças, e a gente dava essa dieta cetogênica para pacientes, crianças que tinham convulsões, mas convulsões bem graves, de não achar outro jeito de ajudar, e ajudava. Né? Então, elas têm, sim, um papel. Até a dieta do Atkins, aquela dieta que agora se chama low carb, dieta do Dukan, onde você corta todo o carboidrato, vai dar um resultado no começo. Claro, você cortou toda a energia, né, da alimentação. Saber que essa dieta cetogênica, ou até low carb, ela era usada anteriormente para dar uma secada num paciente que tinha excesso de peso antes de uma cirurgia, para deixar o paciente mais, vamos dizer, adaptado à cirurgia. Mas sabia que não era uma coisa sustentável. E aí virou essas dietas da moda que mudam de nome, mas que na realidade o problema do low carb, sabe, Alexandro, que até que é o jejum intermitente também, na ciência tem coisas super interessantes com o low carb, mas não do jeito que está sendo passado, que o paciente faz dentro da casa dele. O jejum intermitente não é para fazer em casa, gente.
Os estudos que a gente tem, primeiro, muitos desses estudos são em gaiolas, com ratos. Então, a gente não é rato e a gente não vive em gaiolas. A gente vive em um mundo onde tem muita oferta. Então, é muito difícil manter. E em alguns casos, é super interessante saber que tem estudos bem controlados de jejum intermitente que pode até deixar o pâncreas funcionar de volta em casos de diabetes. Então, é fantástico. A ciência, ela está mostrando coisas super interessantes sobre jejum, mas nada de perda de peso, gente. Só que tem um mercado, porque tem Sim. muitas pessoas procurando desesperadamente uma nova dieta para poder fazer. E o que você falou, Sofia, é muito importante, porque se a gente quiser agora, aqui nessa live, inventar uma dieta nova, a base que funciona para o emagrecimento, a gente inventa e dá o nome que quiser, desde que ela tenha déficit calórico. É isso que acontece, é isso que leva à perda de peso inicial. Qualquer uma dessas dietas chamadas de dietas da moda, elas vão levar ao quê? A um déficit calórico, ou seja, você vai comer menos do que você comia anteriormente. Então, qualquer uma delas vai emagrecer inicialmente. Mas e como tornar isso sustentável? Aí o desafio, e aí que não acontece, a gente não trabalha, né, pautado em outros parâmetros, em parâmetros muito mais interessantes quando a gente trabalha, que, por exemplo, o nosso guia alimentar para a população brasileira, né, que traz um enfoque diferenciado, né. Então, quando a gente trabalha lá na academia e tem conhecimentos que são científicos e são importantíssimos para a nossa formação. Então, lá a gente entende e calcula macro e micronutrientes para a gente entender o comportamento alimentar, né? Mas e como trabalhar essas questões e não levar essa questão da caloria ou do cuidado com a quantidade de calorias dos alimentos, né? Que é uma das preocupações de quem está aí tentando melhorar a alimentação e voltar para o enfoque da qualidade do alimento, esquecer um pouquinho essa questão do cálculo de calorias, do cálculo de carboidratos, né? Então, é uma pergunta muito interessante. Saber, esse cálculo de caloria, vamos dizer que é importante fazer na faculdade, saber fazer. Tá? Agora, não precisa passar para o paciente. O paciente não precisa saber calcular calorias, porque confunde. Né? Quando você fica só calculando calorias ou pontos, você se desliga do alimento em si. Você só vê números. Então, você vai avaliar um refrigerante, uma lata de refrigerante, tem mesma caloria do que um prato cheio de salada, cenoura, tomate. Então, quando você está nesse cálculo de caloria, você fala, mas é igual. Só que seu corpo, ele não recebe calorias. Seu corpo, ele recebe informação. E isso foi o que a nutrigenômica me trouxe, porque eu estudei bastante essa questão da genética, mas também da nutrigenômica. O que dizer? A ciência do como os alimentos conversam com nossos genes. Também muito interessante, Alessandro, que tem estudos com gêmeos idênticos, só que eles não têm a mesma alimentação, porque foram separados por motivos que pode ser na infância ou no período adulto, um vai estudar em um país, outro vai estudar em outro país, e mudam de hábitos alimentares. Então, com a mesma genética, a gente vê que eles vão ter modificação do metabolismo. Então, não é só genética, é também o que você come. Então, a nutrigenômica, ela traz essa informação do que o que você come conversa com você. Então, a gente tem que ver que o corpo não recebe calorias, o corpo recebe informação. Então, quando ele vai receber refrigerante, ele vai receber basicamente açúcar, o adoçante, e corante. Agora, quando ele recebe a mesma caloria, mas em um prato cheio de salada, ele vai receber muitas fibras, muitos compostos bioativos. A gente vê que os legumes, todos esses reguladores, legumes, frutas, são provavelmente os alimentos que têm mais informação para nosso corpo. E você vê que o seu corpo, ele nunca recebe calorias, ele recebe informação. Então, o guia alimentar trouxe essa visão, que eu acho fantástico, sou super fã do guia alimentar,
Acho que ele é pioneiro nessa visão de uma nutrição mais baseada no cozinhar mais, respeitar a cultura, e comer, na verdade, né? Comer. E mais longe daquelas porções calculadas ao grama, como se o nosso corpo era um robô, sabe? Ele funciona sempre igual, sempre com a mesma caloria, gasto de caloria. Então, o guia alimentar, não sei se você sabe, mas ele não somente é pioneiro, mas ele é considerado como um dos melhores no mundo. Tá? Agora, no Canadá tem um guia alimentar fantástico, o Canadá está fazendo um show agora, porque tem um guia alimentar muito legal, que é inspirado do brasileiro, né? Jean-Claude Moubarak, que é um estudioso do Canadá, que eu conheço, que veio estudar na Faculdade de Saúde Pública. Ele foi um dos idealizadores lá no Canadá. Mas também eles acabaram de lançar uma diretriz agora, dia 4 de agosto, ontem, né? Diretriz para manejo da obesidade dentro do consultório. É lindo, porque eles falam que obesidade não deveria ser avaliado pelo peso, mas sim pela saúde. E isso é, tipo, histórico. A gente está vendo agora uma visão muito maior da saúde. A saúde não é somente o peso da pessoa. Sim, sim. O novo guia ele veio para quebrar esses paradigmas, né? Eu acho que foi o primeiro susto que a gente teve foi quando a gente falou, nossa, não tem porção, né? A gente trabalha outros aspectos e aspectos mais ampliados da nutrição, né? A comensalidade, toda a questão de produção de alimentos, que as nossas escolhas, né? E realmente o que a gente sempre fala, comer é um ato político, né? As nossas escolhas têm reflexos na nossa sociedade, as nossas escolhas alimentares. Então, quando eu faço escolhas alimentares mais saudáveis e mais sustentáveis, isso vai ter um impacto para a nossa sociedade também, né? E Sofia, você que também é engenheira agrônoma aí, né, sabe bem dessas questões, até da questão da produção de alimentos, né? Então, quando a gente volta e a gente pensa nessa alimentação, e para garantia da segurança alimentar e nutricional, quando a gente amplia aí o conceito, né, da nutrição, sai daquele enfoque ali da prescrição, só da prescrição, que a gente começa a enxergar o quanto a nossa alimentação influencia, inclusive, na nossa sociedade, né? Com certeza. E nós, como profissionais de saúde, temos que ter um olhar sobre isso, um incentivo ao paciente tomar um cuidado da qualidade que ele está escolhendo, da onde vem o alimento que você... Será que você precisa comer goji berry que vem lá da China, quando a gente tem no Brasil uma coisa incrível de abundância de legumes e frutas? Gente, isso eu não consigo entender. As pessoas, parece que eles preferem comprar coisas sempre naquela busca do milagre, sabe? Mas com certeza a gente tem como profissional incentivar uma alimentação mais consciente, né? Consciente do que você compra, da onde vem, de ajudar o produtor local, de também comprar coisas da estação, tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? E passar receita, sabe, Alessandro? Tem muitos nutricionistas que acham que é feio tipo, não fazer um trabalho muito bom. É o contrário, se você consegue fazer seu paciente cozinhar um pouquinho mais, ele já ganha em saúde. E lembrando que é uma das recomendações do guia alimentar, né? Exatamente. Resgatar aí a questão culinária, o ato de ir para a cozinha, de preparar o seu alimento e de conhecer o que você está, né, produzindo para você consumir, né? Sensacional. Sofia, vamos aí ver se tem algumas perguntas, então, para a gente poder atender também. Tem bastante comentário que eu estou acompanhando ali, então vamos ver. Então, eu tenho uma pergunta ali da Carolina: como que o nutricionista, então, ele pode conscientizar o seu paciente que o importante é ter saúde muito mais do que ser magro? Bom, já gostei da pergunta, né? É interessante que o paciente, ele vem para emagrecer, fato, né? A gente tem essa etiqueta de emagrecedor.
Então, primeiro você tem que acolher o paciente, porque ele tem uma dor, ele quer emagrecer, ele está provavelmente já há anos fazendo, e explicar, é aí que vem, explicar que o importante é focar na saúde, no bem-estar, e que o peso vai ser consequência. Quando a gente só pensa no número na balança, a gente acaba fazendo qualquer besteira, né? De fechar a boca, parar de comer, infelizmente a gente vê, eu trabalho com transtorno alimentar, então já aprendi a nunca elogiar alguém que perdeu peso, né? Você não elogia, você fala, como que você tá? Tá bem? Porque, infelizmente, muitas vezes uma pessoa, por exemplo, que entrou na bulimia, né, que é um transtorno alimentar, vai receber muitos elogios que vão reforçar o transtorno alimentar. Né? E às vezes a gente, enquanto profissional, a gente não percebe isso, né, Sofia? Porque muitas vezes a gente atende, a pessoa perdeu peso, fala, nossa, ó, fulano é o orgulho do nutricionista, né? Mas por que ele é o orgulho? Porque ele perdeu peso ou porque ele, né? Então, a gente tem que saber fazer essa diferenciação aí também, tá? Então, justamente, não focar tanto no peso, não parabenizar, bom, ok, você perdeu peso, mas como que tá a saúde? Você está dormindo bem? Como está o intestino? Todas essas questões, para mostrar que tem muito mais, né? E dentro do meu livro, sabe, Alessandro, quando eu escrevi o livro, eu escrevi contra a dieta, contra a dieta, contra a dieta, trazendo toda a minha informação de neurociência e tudo. Mas eu pensei, gente, ok, não fazer dieta, mas fazer o quê, então? Aí que eu pensei, eu preciso dar algumas... E elaborei sete segredos. E aí eu acho que vem com a pergunta que a Juliana está fazendo aqui para a gente. Qual o caminho, então, da dieta? Né, entendendo o apelo do mercado por corpos magros, né? Então, quais são essas 7 dicas, Sophie? 7 dicas. Então, é para justamente olhar em outros fatores que são importantes na saúde e no bem-estar e que pode auxiliar uma perda de peso saudável. Né? Então, dentro desses 7, posso falar os 7, mas tem fazer as pazes com o corpo. É aquela aceitação corporal que você falou no começo, tá? Fazer as pazes com o corpo não quer dizer liberar tudo, a parar de se machucar e começar a se cuidar, parar de lutar contra o corpo e ver que essa luta contra o corpo para obter um número na balança, em vez de ajudar, pode precipitar o paciente em cada vez mais dificuldade, alteração metabólica. Saber que a gente vê que hoje o efeito sanfona é um dos fator que prejudica mais a saúde das pessoas, né? Até com risco de diabetes, câncer. Câncer está meio controverso, mas tem estudos que mostram esse vai e vem de peso, sim, ele não é saudável. Então, hoje, na saúde pública, na Europa, está sendo muito defendido agora de incentivar a manter o peso. E quando você incentiva o paciente a manter o peso, é interessante que ele desliga daquela, precisou emagrecer. E, de fato, vai emagrecer, porque vai ficar mais tranquilo. Então, fazer as pazes com o corpo, cuidar da mente. Né? Nosso cérebro controla tudo. Nosso cérebro ele controla as emoções, mas também a fome. A fome está aqui, ela não está no estômago. Né? O peso é controlado pelo cérebro também. Nossa, e para mim isso foi divisor de água. Eu falei, nossa, estou na endócrino, escutando que tudo uma questão de metabolismo, de calorias. Na verdade, o cérebro, e quanto mais ele está assustado, mais ele tende a ganhar peso. Então, são 7 dicas. Posso falar? Pode. Inclusive, inclusive já está respondendo a pergunta da Jaqueline, né? Que ela comenta que que a dificuldade de perder peso está muito ligada ao fator psicológico, né? Que é o que a gente estava falando agora. Então, também, né? Tem um fator psicológico, tem um fator metabólico. Né? Eu tenho pacientes que fazem as pazes com a comida, as pazes com o corpo e não emagrecem. Por quê? Porque tem uma resistência à insulina muito forte. E você vê, a gente está um sistema, a gente não é só calorias, não é só um robô, é tudo importante. Né? Então,
cuidar da mente é muito importante, saber lidar com o estresse, não usar comida para todo fator de estresse. Tem também a questão de ter paciência, né? Eu costumo brincar dizendo o paciente deveria ser chamado de impaciente, porque ele não tem paciência nenhuma, ele quer tudo agora. Agora, eu não posso vender isso, então, às vezes eu perco um paciente, né? Eu falo, não, emagrecer 20 quilos para o casamento do seu filho em dezembro, não vai ser comigo, tá? Então, é interessante que às vezes eu perco o paciente, mas o paciente volta, porque ele vai fazer qualquer dieta lá, e depois vai ver que, na verdade, a doutora Sofia, ela falava já isso, eu deveria ter escutado, porque agora estou mais gorda. Tem também a questão de se sentir nutrido, de saber sentir a fome, a saciedade, a vontade, saber conhecer os tipos de fome. Tem também o fator do comer melhor, então, saber escolher qualidade. Né? A gente não está dizendo, porque eu falo muito, você pode comer de tudo, mas não tudo, porque eu não gosto de falar tem alimentos ruins, alimentos bons. É uma das coisas que eu não estou totalmente alinhada com o Guia Alimentar Brasileiro. Eu já até falei para o professor Carlos Monteiro sobre isso. Falei, vocês são muito terroristas contra ultraprocessado. Né? Eu não estou defendendo a indústria, mas as pessoas, elas podem comer. Né? Ultraprocessados não são indicados e deveriam ser diminuídos, limitados, com certeza, ok. Mas comer um refrigerante, beber um refrigerante de vez em quando, comer uma barra de chocolate, está trazendo esse terrorismo uma grande culpa. Então, a gente não está ajudando tanto a saúde pública quando a gente faz terrorismo, né? Então, qualidade, mas também comportamento, sem culpa, se autorizar a comer com prazer. Tem também a questão de se alimentar de outras energias, né? Ver que não é só alimento que alimenta, também atividade física prazerosa, um lazer, dormir o suficiente, tudo isso alimenta. Né? Agora, também, e aí para mim é uma das coisas mais importantes, é celebrar a comida, tem o ritual do comer e cozinhar. Essa questão do cozinhar é fundamental. A gente incentiva muito. Você vê que uma pessoa que volta a cozinhar, ela fica cada vez mais tranquila com a comida. E fica mais feliz, mais satisfeita. Sim, isso é bem importante. A Sônia Barbosa está perguntando para a gente assim, como trabalhar então essas questões de educação alimentar com as crianças? Tem alguma dica, Sofia, de como a gente pode melhorar essa relação aí da criança com o alimento? É muito legal essa pergunta, porque eu fiz meu doutorado com obesidade infantil. Então, qual é a maior dificuldade com a criança? Conversar com os pais. Agora, não estou dizendo que é tudo culpa dos pais, coitados. Já vi uma revista, obesidade infantil, a culpa é dos pais. Gente, não, a culpa é de todos nós. A criança, ela fica mais vítima do que culpada. Os pais, eles têm um papel a seguir, mas tem também a indústria que está oferecendo coisas irresistíveis, palatáveis, que você come uma vez, você tem dificuldade de parar de comer. Né? Tem também o governo que está... estamos todos envolvidos. Então, para trabalhar com a criança, uma das dicas melhores é conversar com os pais. Começar com alimentação em casa. Como que tá? Então, muitas vezes, quando eu atendo crianças, porque eu recebo muitos pedidos, doutora Sofia, falar com minha filha, eu quero você falar com minha filha, ela tem compulsão. Aí eu pergunto, mas quantos anos tem sua filha? Eu já cheguei a ver uma mãe, 2 aninhos. Falei, então, não preciso falar com sua filha ainda não, tá? Vem você. Então, e você vê que muitas vezes o discurso é com os pais. Né? Claro que a criança também ela tem que participar, mas muitas vezes antes de 10 anos de idade,
essa educação alimentar, ela é bastante, ela é super ligada à alimentação dos pais, mas os pais muitas vezes são bem perdidos, porque já estão gerações dentro da dieta. Sabe que no Brasil, a gente está na 4ª geração de dieta. Eu já atendi paciente que começou a fazer dieta nos anos 60, 57. Você pensa, gente, mas ela está mais de 50 anos fazendo dieta. Como que pode aguentar isso? Sim. Então, você vê, essa vai ser a avó, a filha dela vai crescer dentro de uma casa onde só se fala de dieta, ela vai ter uma filha, ela não vai saber lidar de um outro jeito do que passar essa visão de restrição. Então, educar um filho em paz com a comida é o melhor presente que você pode dar para seu filho. Então, muitos pais estão procurando ajuda quando começam a ter um projeto de ter uma família, porque é um momento muito interessante de motivação para ajudar os pais a mudar, porque mudar não é fácil, né? Não. Mudar é uma coisa que você não pode prescrever. Mudar hábitos alimentares. Tchau. É sair de uma zona de conforto, uma zona, nem é de conforto, mas é uma zona do que a gente entende que é a verdade naquele momento para uma outra realidade, né? Que é até então desconhecido aí, que a gente não tem essa, né, não domina, né? A pessoa normalmente não domina e não conhece esse outro caminho. A Maria de Lourdes está perguntando ali para a gente, Sofia, nos casos da obesidade que necessitam realmente perder rapidamente peso por danos já na saúde, como trabalhar esse paciente se não existir tempo para a reeducação alimentar? Então, como eu falei, hoje a obesidade não deveria ser avaliada somente pelo peso. Então, essa questão de perder peso para urgente, da onde vem? Né? Agora, se é para fazer uma cirurgia, esse tipo de coisa, ou se a pessoa realmente perdeu muita qualidade de vida, até a cirurgia bariátrica pode ser uma solução, tá? Agora, essa visão de somente quando você vai perder peso que você vai ter saúde, ela não hoje ela não está sendo comprovada pela ciência. A gente vê que obrigar alguém a perder peso pode até danificar a saúde dele mais ainda. Né? Tem uma pesquisadora da Noruega que fala que hoje fazer dieta é provavelmente um dos fatores da epidemia de obesidade que a gente está enfrentando. Né? Não sei se eu posso falar aqui que eu estou organizando um evento sobre obesidade, justamente, que eu chamei Manifesto para um Novo Olhar sobre a Obesidade. Né? Era para acontecer em maio, só que teve que adiar, então vai acontecer em novembro agora. E vou fazer online, porque eu queria fazer no MASP, em São Paulo, uma coisa bem, assim, simpática, diferente, porque é um evento sem conflito de interesse com a indústria, quer dizer, eu não aceito nenhum dinheiro de nenhuma indústria, nem farmacêutica, nem alimentícia, porque infelizmente nossa saúde hoje, ela está muito ligada, né? Especialmente o tema da obesidade, infelizmente. Sempre a indústria alimentícia e farmacêutica que está lá por trás desses eventos. Então, eu quis fazer esse evento que vai durar um dia, onde eu convidei profissionais, pesquisadores, para falar da obesidade, mas com outro olhar. Esse olhar de não é necessariamente perdendo peso que ele vai ganhar saúde. É verdade. A Julie Rissato, que trabalha na prefeitura aí de Curitiba, atendendo dentro, né, da atenção básica, ela coloca que para os profissionais que trabalham na assistência, nas unidades de saúde, principalmente atendimento ao paciente com obesidade, diabetes mellitus tipo 2, a forma de trabalho mais efetivo são as que a Sofia nos traz. Então, eu já conhecendo, né, e vendo que a importância dessa abordagem, né, para os pacientes, né, Sofia, isso é bem bacana. Muito obrigada, Julie. Achei bem interessante você ter já esse olhar. Eu tenho muitos alunos no meu curso Método Sofia que são do SUS. Né? Eu estou trabalhando muito com profissionais incríveis que estão lá no SUS batalhando para justamente trazer saúde e bem-estar
nos pacientes, e não somente perda de peso, né? Bacana. Aí tem um comentário do Alisson, e o Alisson tem uma curiosidade, que quando ele sabia que eu ia falar com você, Sofia, ele falou, fala para ela que eu também sou nutricionista e agrônomo. Então tá aí mais um colega das Olha que legal. Né, ele pergunta aí, algo dentro do que a gente estava falando, né, como entender essa questão do in natura, do ultraprocessado, né, e essa questão do ultraprocessado fica muito mais ligada, acho que à prescrição calórica, né, de que, olha, tem a mesma quantidade de calorias, né, mas não é bem assim, é a questão da qualidade mesmo que a gente fala na alimentação, né, Sofia? Não é fácil mesmo, concordo, Alisson. Agora, o que eu falo? Eu pensei muito, porque meu objetivo, desde 2013, lá, antes mesmo de escrever o livro, era de passar informação simples, simplificada, porque, sabe, Alexandre, a nutrição é uma ciência extremamente complexa, fato. Sim. Agora, comer bem não é tão difícil, e a gente complicou, a gente está vendo que tem um paradoxo muito grande, quanto mais a gente sabe de nutrição, de dieta, mais a população está engordando, mais transtorno alimentar, porque a gente só fala da epidemia de obesidade quando a gente deveria também enxergar que tem uma epidemia silenciosa de transtorno alimentar muito grave, né? E a gente vê isso no ambulatório de transtorno alimentar do Dr. Taki lá, os pedidos de ajuda estão crescendo. Então, eu pensei em passar dicas simples. Então, primeira dica, diga não à dieta, não faça dieta. Dica 2, coma mais alimentos frescos e caseiros, menos industrializados. E você vê, não estou dizendo nenhum, estou dizendo menos, quer dizer incentivar o paciente a buscar, a melhorar, a aumentar, na verdade, os frescos e caseiros. E o terceiro é cozinhar. Então, quando a gente incentiva o paciente a cozinhar, olha que interessante, por consequência, ele vai comer menos ultraprocessados. Isso é um estudo do professor Monteiro, muito interessante. A gente não está tirando, a gente não está dizendo, não toma nenhum refrigerante, aquele não que a gente passou por muito tempo, a nutrição é a profissão do não. Né? E por isso que o nutricionista, ele não está visto com um olhar simpático, porque é o profissional que tira. É o fiscal então, do prato. É o fiscal. E hoje a gente vê, especialmente nesses estudos mais sobre como ajudar uma pessoa a mudar. E a gente vê que o fato de falar de maneira positiva, em vez de falar, não toma refrigerante, você fala, toma mais água saborizada, e automaticamente ele vai tomar menos refrigerante. Você vê? É nesse sentido que a gente tem que aprender a comunicar. É isso que eu estou passando para meus pacientes, tá? Pelo jeito, a Julia, que falou agora que ela está usando dentro do sistema que ela tá, onde ela está atendendo, essas palavras mais gentil. A gente não está sendo super liberando, faz o que quiser, toma o que quiser. A gente está dizendo, opa, é como a educação de crianças, ser firme e gentil. Não sei se você sabe, Alexandre, mas sou mãe de 4, tenho 4, eu já sou vó. Olha, estou muito orgulhosa disso, apesar de ganhar rugas de ser vó, eu acho fantástico. E a gente vê que quando a gente educa filhos, crianças, nenhum é igual. E a gente tem que navegar o tempo todo entre ser firme e gentil. Tá? Então, o profissional de saúde, ele tem que ter essa atitude, de falar, aqui não, tá? Melhora a sua alimentação, mas com gentileza. E sabe, quando você trabalhar com gentileza, os pacientes voltam, então você tem adesão, né? Eu estou falando gentileza, não liberar tudo. E ele se sente acolhido, ele se sente orientado, e é interessante, se você falar para um paciente, você está tomando bastante açúcar no seu café, tenta diminuir, e a próxima sessão você me conta, eu não falei mais nada. Muitas vezes, eles fazem um show,
porque eles ficam dono da mudança. Sim. E eles voltam, às vezes eles falam, não tomo mais com açúcar. E até eu falo, mas não é isso que eu falei, pode tomar com açúcar, sabe? Às vezes eles vão no radical, mas a gente obtém muito mais mudanças quando o paciente está sendo acolhido e orientado. E isso eu acho a grande novidade da neurociência, de todas essas ciências do comportamento. Né? A gente vê que tem um novo olhar sobre essa questão do como tratar o paciente. A gente fica menos o fiscal, menos o general do paciente, e a gente fica mais o aliado, quer dizer, o protagonista é o paciente. Isso e nós estamos ajudando. A gente coloca o paciente como protagonista, né, do processo, e aí ele se sente muito mais importante, e ele se sente parte do processo, né, ele não tá sendo conduzido, ele está conduzindo o processo, né, então isso e ele ganha saúde, ele ganha autonomia, né? Nada melhor do que isso na saúde, a pessoa ganhar autonomia, é fantástico. Então, você tem 4, tem um só, mas que me ajuda bastante na cozinha, ele gosta bastante de cozinhar, é muito interessado, né, às vezes eu me cuido, e agora, né, com essa questão da aula síncrona, a gente dando aula em casa, ele acaba, às vezes fica aqui na escada escutando o que eu tô falando na aula, e depois começa a conversar comigo. Esses dias eu peguei ele fazendo... Quantos anos ele tem? 4 anos, fazendo um laboratório, daí ele mexendo, ele não, porque a lactose, sabe, falando de alguns termos assim, né, porque eles são uma esponjinha também, e a gente tem que trabalhar essa esponjinha aí de absorção de conhecimento para o que é bom, né. Sofia, então assim, tem muitas perguntas, infelizmente tá dando aí o nosso horário combinado, né, mas tem muita participação, queria agradecer muito a tua disponibilidade, né. Meu prazer. Quero, né, deixar aí para você falar alguma coisa, para você finalizar aí a sua fala, deixar um tempinho, então pode ficar à vontade aí, mas já agradecendo enormemente. Tá, muito obrigada pelo convite. Eu quero desejar a todos os nutricionistas ou estudantes de nutrição um feliz dia do nutricionista, que é uma profissão linda, e sou muito orgulhosa de ser nutricionista. Espero que você também. Sim, muito. Queria, então, antes da gente finalizar, só aproveitando, né, para convidar vocês, que na segunda-feira, dia 31, a gente vai estar falando com o professor e consultor, o professor Sérgio, né, sobre branding e estratégias de marketing digital para nutricionistas, aí no dia do nutricionista. Então, aguardo vocês lá também. Queria agradecer a participação de todo mundo, né, então a gente tem muitos comentários aí, Sofia, não deu tempo para a gente falar de tudo, infelizmente, né, porque o tempo voou com a nossa conversa aí. Desejo a todos um excelente final de semana, uma ótima noite, um bom descanso, e aguardo vocês na segunda-feira, então, para comemorar o Dia do Nutricionista, e agradeço novamente a Sofia pela disponibilidade. Obrigado e boa noite, e um bom descanso a todos. Tchau, boa noite.